sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E neste momento, vamos dar continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade. É um livro de Odilon Fernandes, é o Espírito, através do médium Carlo Bacelli. Estamos quase acabando essa obra. E na lição 38, ele comentará um trecho da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 7, que fala assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência. E sob o título de Fonte da Inspiração, Odilon Fernandes fala assim para nós: Paulo não se cansa de recomendar aos companheiros de apostolado coerência entre fé e atitude, deixando claro que a crença, quando sincera, é referendada pela ação. Aliás, a fé verdadeira nunca foi apenas uma questão de palavras. Meus amigos, isso é tão sério, mas é sério para nós, não é sério porque eu tenho que falar para alguém, não. Essa questão da referência que a doutrina espírita tem para nós. Quer ver, gente? No outro dia aconteceu assim. Umas pessoas, né, e é muito comum isso em cidade grande, estavam de moto perto de um centro. Na minha cabeça, qual era o meu lugar de segurança? Seria entrar para o centro, né? Ir para dentro do centro, porque ali é um lugar seguro. Mas sabe que teve gente que preferiu pegar o carro e sair correndo? Olha só, estava muito mais exposto. Mas é que, na verdade, não é uma referência legítima. Essa é a questão. É uma referência eventual. E não é apenas uma referência para a segurança material. Estou falando da segurança moral, né? É aquele local em que eu estou em contato com esses espíritos benfeitores que me amam. Com esses espíritos benfeitores que torcem pelo meu sucesso moral. Esses espíritos benfeitores que me sustentam para que eu faça o melhor. Então, se isso é realmente uma referência, o meu comportamento será um tanto diferenciado. Então ele fala que a crença, quando é sincera, é referendada pela ação, né? E a fé verdadeira nunca é só uma questão de palavras. A gente pode até pensar nas situações simples. Eu não coloco a mão numa rede elétrica desencapada, por quê? Porque eu sei que dá choque. Mas foi só porque alguém me falou? Dificilmente é só em função disso, né? Muitas vezes não é só o que alguém me falou, não é porque eu, quando criança, no momento de desobediência, ou quando adolescente, ou até quando adulto, no momento de descuido, eu levei um choque. Então, essa experiência vivida, ela consolida a fé. Vamos pensar, meus queridos, nas experiências morais, nas experiências espirituais que ao longo do tempo nós temos nas casas espíritas. E aí vem a questão, isto faz sentido para a nossa vida? Isso tem cabimento dentro do nosso roteiro? E é isso que ele vai dizendo. Tal advertência que Paulo faz no contexto de todas as suas cartas às comunidades cristãs, repete-se a cada abordagem sua das questões concernentes à necessidade de se dar o exemplo na pregação. E isso, né, é muito sério. A gente divulga a fala de doutrina. A gente tem, com toda certeza, amigos, o grande esforço de melhoria. É um movimento grande da alma, porque a gente quer melhorar. A própria divulgação, através da doutrina espírita, né, ela nos coloca em contato com o melhor,
Que maravilha é o pensamento de Kardec. O programa é gravado e hoje mesmo nós viemos de uma prece do Lisandro Meira, em que o amigo falava, né, sobre a necessidade para a saúde física. E ele colocava que não há saúde física sem a mudança de postura, sem a mudança de comportamento. E ele trazia textos, né, referendados na Gênese de Allan Kardec. Olha só, em meia hora, quanta coisa para pensar. E aí ele falava assim, mas estudar dá trabalho, frequentar uma casa espírita com assiduidade, pontualidade, com regularidade, dá trabalho. Mudar de conduta também dá trabalho. Mas é isso, né? Para eu adquirir alguma coisa, eu tenho que ter esse movimento. E aí a gente começa nesse fortalecimento, na consolidação da nossa fé. É através da atitude. É claro que a dor chega e nos impacta. Chega e causa um impacto muito grande. Mas a partir daí, o que eu vou fazer para esse impacto? Como é que eu vou fazer para as minhas orações? Como é que eu vou fazer nas minhas orações? Pedir a Deus que me livre daquele mal, ou pedir a Deus, né, aos amigos espirituais que me sustentem, tendo a certeza que a sustentação sempre vem. Então são fatores, queridos, importantíssimos dentro desse nosso movimento de renovação. Porque o Evangelho é a boa nova. A doutrina espírita, quando repete Jesus, ela vem nos convidar a essa mesma renovação. Então ele fala aqui, doutora Odilon, os médiuns espíritas, portanto, devem se preocupar em tornar-se, abre aspas, pessoalmente padrão de boas obras, fecha aspas, ou seja, fonte de inspiração para o trabalho do bem aos semelhantes. Fonte de inspiração para o trabalho do bem aos semelhantes. Olha só, meus amigos, somos médiuns. A gente está estimulando as pessoas a trabalharem no bem? Ou a gente, para não se aborrecer, para não contrariar o outro, a gente ou vai fazendo tudo, ou não convida ninguém, deixa conforme está, deixa muitas vezes a casa espírita ficar no marasmo do ponto de vista material, porque a gente não quer convocar as pessoas para o trabalho, porque trabalhar dá trabalho. Estudar cansa. Vai ter que ter uma dedicação, e eu não quero me aborrecer por isso. É isso, gente. E aí, como é que a gente vai ser o padrão das boas obras? A gente trabalhando também. Médium, em qualquer posição, não é aquele que manda, é aquele que trabalha também. Então, vamos pegar como médiuns a nossa tarefa. Exercer com zelo, com carinho, com alegria, com gratidão. E a partir do momento que as pessoas começam a se espelhar nesse comportamento, vai dando vontade de fazer também, vai dando vontade de mudar, porque é todo um ambiente magnético, construtivo que é criado à nossa volta. É esse o trabalho o trabalho dos espíritos junto a nós. Se eles trabalham assim junto a nós, a gente pode e deve trabalhar dessa mesma forma junto aos nossos irmãos, junto ao nosso próximo. E continua Odilon Fernandes. A mediunidade, que não inspira ao homem qualquer desejo de melhora interior, não está cumprindo com o seu objetivo, porquanto o chamado intercâmbio mediúnico está grifado, tá? Que não opera a transformação das criaturas, não passa de estéril meio de comunicação. Então a gente tem o intercâmbio mediúnico. Nós médiuns somos propícios a esse intercâmbio. Mas se esse intercâmbio, na verdade, não ajudar as pessoas a se melhorarem, não levar as pessoas a pensar, e muitas vezes a gente tem recebido à vista as mensagens em que os espíritos chamam a atenção da gente, mas não é de uma forma perseguidora, é de uma forma alertadora, para que a gente não perca tempo, para que a gente não desista da caminhada com Jesus, para que a gente continue no esforço,
para que a gente não desista. Eles vão falando esses pontos para nós. Para quê, gente? Para a gente crescer, aproveitar a reencarnação. E aí nós, como médios também, temos essa mensagem de renovação para ser passada. A nossa Rádio Rio de Janeiro, ela cumpre bem esse papel, não é, meus amigos? Quantas mensagens de renovação, de esperança, de alegria, de zelo, né? Ela vem trazendo para nós ao longo desse tempo todo. Até o hábito da oração. Olha as preces que são trazidas, né? A tradicional prece das 18 horas. Tudo isto é recurso que estamos tendo na reencarnação. Eu agora fiz uma imagem. Quantos irmãos que nesse momento está lá explodindo a bomba, a guerra, esse desassossego, né? Não gostariam de estar com um momento orando na sua mesquita, na sua sinagoga, lá no seu meio, mas não tem essa chance que nós temos. Todos os dias às 18 horas, o momento de oração, meditação da Ave Maria na nossa rádio. É um hábito que se cria. E é um hábito de renovação, de inspiração para o melhor. E continua Odilon Fernandes a nos falar. A mediunidade que simplesmente informa, mas não forma os indivíduos, carece de ser questionada. Opa! Mas que mediunidade é essa que só informa? E aí vamos ter cuidado, nós que somos os amigos da divulgação. A gente tem que informar e tem que informar mesmo, gente. O objetivo da divulgação doutrinária é divulgar a doutrina espírita. Então o conteúdo de Kardec está aí, não é? Os conteúdos estão, assim, sendo movimentados para que a gente consiga chegar a um bom lugar. É esse o objetivo da doutrina na vida de todos nós. Mas, se for só informação fria, se não houver reflexão acerca da informação, a gente estará perdendo tempo. Eu gosto muito dos programas de debate, né? Que é assim, parte de uma informação doutrinária, mas a partir daquele momento, os debatedores, os ouvintes, começam a trazer as questões do dia a dia, as questões da vida, e isso é formação, porque a orientação que é dada para um, muitas vezes, serve para muitas pessoas. E muitos saem dali edificados num programa de rádio, num debate de um tema. Outros programas também que trazem pensamentos, né, Joana de Ângeles, pensamento de Vinícius, de Pedro de Camargo, que falam sobre obsessão, que falam da psicologia, tudo isso ajuda a gente a quê? A pensar melhor, a tomar decisões mais de acordo, com mais coerência com a doutrina espírita. Essa coerência é que vai construir a fé sincera, a fé robusta, conforme costumamos dizer, não é? Então, é o Odilon Fernandes, na lição 38 do livro No Mundo da Mediunidade, que ele intitulou Fonte de Inspiração, analisando uma epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. E ele continua nos falando assim. O mundo está repleto de informações a respeito da vida além da morte. Neste sentido, é forçoso convir que o Espiritismo nem tanto acrescenta. Porque o Espiritismo, né, é mais uma doutrina espiritualista, né? Ela está nesse ramo de doutrinas espiritualistas. Mas, ele fala, quase todas as doutrinas espiritualistas, de acordo com as suas luzes, referem-se à continuidade da vida e às condições em que o espírito sobrevive. O que diferencia a doutrina espírita das demais é o seu vínculo com o Evangelho de Jesus,
conscientizando o homem de que ele é o artífice de si mesmo. Gente, isso é perfeito, né? Porque quando eu começo a querer culpar alguém, encontrar alguém que não está bem, tudo isso, eu começo a me olhar e ver. Esse momento mesmo, a gente com uma amiga, né, uma amiga querida, que está dodói, né? Então a gente às vezes começa a absorver vibrações que não são as mais saudáveis. Aí eu fui nesse momento de prece no Lisandro Meira. Pronto. Foi falado sobre a postura, numa cura real sem mudança de postura, e ele foi falando tudo isso. Aí eu fui visitar uma outra amiga que está doente. Aí levei essa informação, que ela conhece o grupo. E depois pensando na outra amiga de academia, que está doente, né? Eu pensei assim, vou conversar com ela, vou passar essa mensagem para ela. Porque não adianta eu ficar deprê, É claro que a gente tem um impacto, mas esse impacto não vai ajudar nada, nem a amiga, nem a mim. E aí, eu posso criar um foco de doença e depois eu falar assim, mas acontece que foi por causa da tal notícia. Não é por causa da tal notícia. É em função da minha própria escolha. Diante de uma notícia, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso saber qual é a melhor atitude, qual é a melhor reação e já consigo pensar em termos das consequências futuras daquela minha escolha. Saúde ou doença, atividade ou inação. E aí ele continua. O exercício de qualquer faculdade medianímica que não concorre para a renovação moral do médium primeiro e dos seus circundantes depois, compara-se a um poço de água salgada em pleno deserto. Olha só, gente, a imagem é forte, né? Porque no deserto, o que eu quero? Eu estou com sede. Eu quero água fresca. E aí, se no deserto eu encontro água salgada, não vai mitigar minha sede, vai dar mais sede ainda e vai poder me levar até a exaustão, né? Não vai funcionar. Não é o papel da fonte de água no deserto. E continua ele a dizer, toda construção mediúnica deve ter por finalidade precípua o engrandecimento da vida. Os espíritos não se comunicam simplesmente para dizerem que estão vivos. O que decorre da imortalidade é o que precisa ocupar o interesse do homem. É isso, gente. Eles vêm para nos trazer as consequências. Eles vêm para nos falar a valorização do tempo, do momento, o valor do trabalho, o valor de estarmos juntos. Hoje mesmo, no momento de prece, foi falando. Enquanto a gente é convidado à agressividade, mas é isso que Jesus falou? Enquanto a gente começa a criar caso por questões mínimas, foi assim que Jesus viveu? É esse o padrão? Quais são as consequências que essa minha atitude está gerando na minha vida? Então, gente, os espíritos vêm não é para divertir a gente ou para contar uma noticiazinha, não é isso não, né? Eles vêm para falar sobre a imortalidade. Tem uma frase que está tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos que eu gosto muito. Para que o homem verifique onde estão seus verdadeiros interesses. Aí no dia de hoje eu perguntei assim, dona Neuza, onde é que estão seus verdadeiros interesses? Porque a gente tem as atividades materiais que são inerentes. Tem aquelas que a gente até inventa, né? Eu inventei hoje uma atividadezinha material que não era tão necessária, mas era prazerosa, eu gastei um tempinho ali, né? Tudo bem. Agora eu só não posso gastar todo o meu tempo em situações que não vão me trazer nada. Nada, simplesmente prazer, mas prazer é coisa que chega e passa, né? A gente já está buscando a alegria, que são os prazeres da alma, que jamais se perde. E aí, continua o nosso querido Odilon Fernandes. A constatação científica da imortalidade, por si só, não será capaz de motivar a criatura em sua edificação espiritual. Dentro de mais alguns anos, a ciência detectará
a realidade da vida fora da matéria. O maior desafio para o homem não é crer em Deus, mas acreditar em si. Olha, essa frase é ótima, gente. Porque, na verdade, eu posso até conceber que eu não me fiz, né? Eu posso até olhar meu próprio corpo, minha própria estrutura e me ver como filho de Deus. Isso é maravilhoso. Mas e eu acredito na minha destinação? Eu acredito na possibilidade de progresso, de elevação, de crescimento. Eu acredito no sentido da minha vida. Eu acredito que as ligações não são por acaso. Eu tenho consciência disso. E aí, continua Odilon Fernandes falando. Quando as dúvidas que atormentam o cérebro humano forem quase todas respondidas, pelo menos, digamos, aquela de natureza essencial, o homem se sentirá extremamente solitário. Terá então chegado para ele a hora do inevitável confronto. A grande aventura de saber sucederá a aventura de ser. Então, a gente vai ter dúvida. A ciência responde, a doutrina responde, né? E a gente vai ficar o quê? Naquele momento, sozinho, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, a teoria para construir a sabedoria, que é o momento em que eu vou validar aquilo que eu sei com a minha atitude. E isso, gente, ninguém vai poder fazer por mim, não é em conjunto, não é dando a mãozinha, não. A gente vai, como diz Paulo, em fileiras, né? Em fileira. Mas cada um acertando o próprio passo, vendo o seu próprio ritmo, né? E avaliando a própria postura. E Odilon Fernandes nos fala, por este motivo, e tantos outros, é que o exercício responsável da mediunidade é de suma importância nos caminhos evolutivos da humanidade. A tendência natural da mediunidade é a de se generalizar. Todavia, a mediunidade sem comprometimento com o Evangelho é uma força que anula a si mesma. Olha só, a mediunidade sem comprometimento do Evangelho é uma força que anula a si mesma, sabe por quê? É o fenômeno pelo fenômeno. E aí ele fala, deste outro lado da vida, em plena imortalidade, espíritos existem que ainda se entregam à mais completa apatia. O conhecimento dos fatos que atormentam a mente das criaturas encarnadas não lhes está sendo suficiente para a sua integração com Deus. Então são espíritos desencarnados, conhecem, sabem que estão desencarnados, conheceram muitas vezes a mediunidade, foram espíritas, mas esse conhecimento levou à integração com Deus. Então, queridos, que no dia de hoje, nessa reflexão, a gente consiga pensar nesse movimento de integração nossa com Deus. Deus como nosso Pai. E que a gente, nas dificuldades que são naturais, a gente pense em Jesus quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Pensemos nesse evangelho vivido, nesse evangelho trabalhado, né? Nesse evangelho construído. E vamos nos esforçar mesmo para manter uma coerência entre a fé que nos sustenta e a atitude que estamos nos esforçando para conseguir. Atitude cristã, atitude de renovação, atitude de esperança e de confiança no supremo amor de Deus por todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.